Vossa Senhoria tem a palavra, seja bem-vindo à tribuna. Excelentíssimo senhor presidente, ministro Luiz Roberto Barroso, excelentíssima ministra Carmen Lúcia, por videoconferência, excelentíssimos ministros, excelentíssimo procurador-geral da República, boa tarde. Eu fico muito feliz de estar hoje perante essa Suprema Corte defendendo a causa das minorias e dos grupos vulneráveis. Esse é o caso do senhor Eli de Paula Souza. Esse cidadão manauara, de 66 anos de idade, pertence à minoria religiosa das Testemunhas de Jeová. E ele precisa realizar uma cirurgia ortopédica. E, em razão de suas convicções religiosas, solicitou que sua cirurgia fosse feita sem transfusão de sangue. Até hoje, excelências, o senhor Eli aguarda o Estado brasileiro lhe fornecer sua cirurgia sem sangue. Então, a questão posta hoje perante esse tribunal é a seguinte: deve o Estado brasileiro custear tratamento médico sem transfusão de sangue na rede pública de saúde em razão de convicção religiosa? Entendemos, excelência, que a resposta deve ser afirmativa, por pelo menos 3 motivos. Primeiro, como minha colega até já explicou, transfusão de sangue não é o único tratamento para anemia e hemorragia. A Organização Mundial da Saúde recomenda fortemente esse programa e esse protocolo não transfusional, o PBM. O PBM, ele trata a anemia e o sangramento gerenciando o corpo do próprio paciente. E a OMS preconiza que o PBM deve ser considerado como tratamento padrão ouro. Por quê? Porque quando comparado com a transfusão de sangue, reduz as taxas de mortalidade, AVC, infarto, e também tempo de internação hospitalar. O segundo motivo, excelências, é porque todos os insumos e procedimentos do PBM estão previstos nos normativos do Ministério da Saúde e nas listas oficiais do SUS, como RENAME, RENEM, SIGTAP ou PME. Inclusive, já existem algumas iniciativas bem-sucedidas de implementação do PBM em alguns entes federativos. Por exemplo, no ano de 2017, o Estado do Ceará criou o PBM como política pública de saúde. O PBM está em fase de implantação no estado do Pará, no Espírito Santo e aqui no Distrito Federal. E, recentemente, iniciou-se estudos de implementação do PBM no estado do Maranhão. Alguns hospitais do SUS já praticam PBM. E a Universidade Federal de São Paulo, Unifesp, tem se destacado em capacitar profissionais de saúde em PBM. O terceiro motivo, excelências, é que já existem médicos capacitados do SUS que sabem tratar sem sangue. Por exemplo, nós temos, até aqui mesmo nessa assistência, alguns desses médicos, cirurgiões, cardiologistas, hematologistas, que praticam a medicina baseada em evidência, ou seja, são médicos que não ficaram parados no tempo, médicos que continuam acompanhando o constante avanço da medicina moderna, proporcionando aos seus pacientes o que há de melhor que a ciência médica possa oferecer. Inclusive, eles sabem que, no caso do senhor Eli, é possível fazer a sua cirurgia com os insumos do SUS e sem transfusão de sangue. Nós até acostamos nos autos um plano terapêutico elaborado por um médico especialista em PBM e ortopedista, contemplando os insumos do SUS. Ele está no número de ordem 193. E quais são essas medidas? Uma delas, excelência, é um medicamento chamado eritropoetina. Esse medicamento, ele atua na medula do paciente, estimulando a produção de sangue pelo próprio paciente. A Unifesp até mesmo produziu esse protocolo, trazendo todas as dosagens e prescrição desse insumo que está no RENAME para o pré- e pós-cirúrgico. Outras medidas seriam, por exemplo, uma técnica que custa, em média, R$100, excelência. Essa técnica da hemodiluição normovolêmica aguda, ela retira parte do sangue do paciente, ele é substituído por expansores de volume, de modo que o sangue do paciente fica diluído. E no ato cirúrgico, poucas hemácias são perdidas. Logo após a cirurgia, aquele sangue do próprio paciente é reinfundido em seu corpo. Um sangue seguro, um sangue limpo.
Mas em casos de emergências, se houver uma intercorrência na cirurgia, um sangramento agudo, choque do paciente, a OMS preconiza que o PBM também se aplica em casos de emergência. A Unifesp, excelências, também preparou um protocolo para manejo de sangramento agudo e choque de pacientes. E dentre as várias medidas, uma máquina que está também prevista no RENEM, no SIGTAP, ela faz o seguinte: ela aspira aquele sangue perdido da cavidade cirúrgica, do ferimento, limpa, filtra e reinfunde no próprio paciente. Fica evidente, excelências, que realmente é possível realizar essa cirurgia sem sangue com os insumos do SUS no Sistema Único de Saúde. O problema, excelências, é que esses médicos eles estão sozinhos nessa empreitada. Eles também querem o apoio do Estado brasileiro. E eu posso até compartilhar uma experiência pessoal. Eu acompanhei de perto a luta de uma médica hematologista, especialista em PBM, lá no estado do Ceará. Essa médica tentou, desde a década de 90, difundir o protocolo de gerenciamento do sangue do paciente. Ela e suas colegas hematologistas, lá do Hemócio, o Hemocentro do Ceará, enfrentaram muitas dificuldades por não ter o apoio do Estado brasileiro. Essa médica, excelência, é minha mãe, ela está hoje aqui, ansiosa por um pronunciamento desse tribunal. No final, o Estado do Ceará reconheceu o benefício do PBM para a população cearense. O problema, excelências, é que o senhor Eli não nasceu e não reside no Estado do Ceará. Certamente que prover PBM apenas para parcela da população fere o princípio da igualdade e do acesso universal ao Sistema Único de Saúde. Em conclusão, excelências, historicamente as minorias encontram voz no Poder Judiciário. As minorias não são populares o suficiente, não têm força política suficiente para atrair a atenção de outros setores da sociedade. Só lhes resta o Poder Judiciário. E já que estamos falando de liberdade religiosa, fazendo analogia, o apóstolo Paulo, ou São Paulo, ele, para defender sua liberdade religiosa, apelou para César, que era a maior autoridade judiciária de sua época. Do mesmo modo, apela-se a este Supremo Tribunal para que essa minoria religiosa e toda a coletividade receba um tratamento médico humanizado, acolhedor e livre de discriminação religiosa. Eu passo agora a palavra para minha colega, doutora Michele Fernandes, que dará continuidade à minha fala. Peço licença para renovar os cumprimentos já feitos pelos meus colegas, em nome do senhor ministro-presidente Luiz Roberto Barroso, em nome de quem cumprimenta todos os demais ministros e também o Procurador-Geral da República. Prosseguindo na linha de raciocínio brilhante feito pela minha colega, acredito que chegamos agora a uma pergunta muito importante. Se há tratamento médico eficaz e disponível, por que o paciente ele não coube dentro do sistema público de saúde? E há dois fatos, excelências, que constam nos autos e que nos ajudam a entender a importância dessa pergunta. O primeiro fato é que o tratamento fora do domicílio requerido pelo senhor Eli já estava deferido, até porque todos os pacientes, independente de crença religiosa, que necessitam de cirurgia ortopédica no estado do Amazonas, eles serão atendidos por meio de um convênio firmado entre o estado do Amazonas e o estado do Rio de Janeiro. Acontece que quando o senhor Eli, ele passa a se identificar como paciente testemunha de Jeová, o seu tratamento fora do domicílio deixa de ser aprovado. Um segundo fato interessante é que a partir do momento que o TFD do senhor Eli passa a ser vinculado à sua religião, a União simplesmente deixa de prestar quaisquer informações técnicas a respeito do caso, ainda que intimada 7 vezes pela ministra de primeiro grau. Então, nos surge a pergunta: será que realmente o paciente testemunha de Jeová ele cabe no Sistema Único de Saúde? Bom, para ajudar a Corte nesse sentido, gostaria de compartilhar com Vossas Excelências um caso de sucesso recente, que demonstram que é possível que o Sistema Público de Saúde possa fazer o acolhimento do paciente testemunha de Jeová
sem que isso tenha um impacto orçamentário adicional. Na data de 20 de julho de 2023, foi assinado, em nome dos pacientes testemunhas de Jeová, um termo de ajustamento de conduta pelo Hospital Amaral Carvalho. Esse hospital ele é situado no interior de São Paulo, na cidade de Jaú. E eu gostaria de apenas compartilhar aqui, para contextualizar a situação do Hospital Amaral Carvalho, que, segundo informações colhidas no próprio site, esse hospital, ele trata-se da maior entidade filantrópica do Brasil especializada em oncologia, um dos 10 melhores hospitais SUS, referência e atendimento nacional no atendimento do câncer, e com a realização do atendimento de 75 mil pacientes anuais. Mas até meados do ano passado, não havia espaço para o atendimento do paciente testemunha de Jeová. Há 7 anos, excelências, eu tenho acompanhado a situação do Hospital Amaral Carvalho e dos pacientes testemunhas de Jeová daquela região. E hoje eu posso trazer com uma grande satisfação a notícia de que, após o TAC, é possível fazer o atendimento de todos os pacientes testemunhas de Jeová daquela região dentro do SUS. Todos os tratamentos, desde quimioterapia, a radioterapias, a procedimentos totalmente invasivos, com grande perda de sangue. Inclusive, tive a felicidade de acompanhar uma paciente que, há poucos meses atrás, precisava fazer uma cirurgia de grande porte para uma remoção de tumor. Ela retirou seu baço, a vesícula, o ovário e o útero. Ela foi internada no Hospital Amaral Carvalho, ela recebeu atendimento cirúrgico, no seu pós-operatório foi utilizado ferro e ácido fólico, insumos já previstos no SUS, e hoje ela se encontra recuperada em sua casa. Quais foram os investimentos que o Hospital Amaral Carvalho teve que fazer para poder atender o paciente testemunha de Jeová? Quais foram os insumos, as máquinas, os medicamentos, os procedimentos adicionais que foram incorporados pelo Hospital Amaral Carvalho para atender o paciente testemunha de Jeová? Qual foi o orçamento adicional que o Hospital Amaral Carvalho teve que requerer ao Estado para que ele pudesse acolher os pacientes testemunhas de Jeová? A resposta, excelências, é zero. Não foi necessário criar e nem adquirir nenhum insumo adicional além daqueles que já estavam previstos no SUS. Nesse caso, não foi necessário criar nenhum direito e nenhum orçamento. Foi necessário apenas um TAC. Ao Estado, coube dar a segurança jurídica necessária para que esses pacientes testemunhas de Jeová fossem atendidos ali. Nós temos acompanhado que o Ministério Público Estadual, o Ministério Público Federal, ele tem o entendimento e o Judiciário tem construído uma jurisprudência sólida em 1º grau e 2º grau, no sentido de que o paciente testemunha de Jeová tem o direito de requerer o tratamento sem sangue, conforme chancelado pela Organização Mundial de Saúde. Nos últimos 30 anos, acompanhei mais de 30 processos judiciais em diferentes estados da federação, e em todos eles, apesar de serem casos totalmente diferentes, como, por exemplo, cirurgias cardíacas complexas, transplantes de medula óssea, também tivemos cirurgias ortopédicas diversas, remoções de tumor. Em todos esses casos, o Judiciário entendeu que seria direito do paciente poder escolher o tratamento sem sangue por meio do PBM. E um detalhe muito interessante que gostaria de compartilhar com Vossas Excelências. Para todos esses casos, não foi necessário nenhuma vez requerer e nem ter o deferimento do TFD estadual. Excelências, tendo superado o argumento técnico, tendo em vista o posicionamento claro da Organização Mundial de Saúde na recomendação do tratamento sem sangue e o argumento da possibilidade de que o SUS pode realmente acolher esses pacientes testemunhas de Jeová, cabe ao Estado promover todas as ações inclusivas necessárias para o acolhimento desse paciente testemunha de Jeová e para que ele se equipare
a todos os outros usuários do SUS. Assim, nós pugnamos aqui pelo indeferimento do recurso da União e pela fixação da tese muito bem enunciada pela Procuradoria-Geral. E ficamos aqui à disposição para quaisquer outras perguntas ou questionamentos. Muito obrigada.